Depois do Crypto Crash de maio, é hora de fazer um balanço. Quem se deu bem e quem se deu mal com uma das piores semanas da história do mercado cripto? Quais foram os perdedores e os vencedores do colapso da Luna e do derretimento generalizado? Duas criptomoedas parecem ter ficado ainda mais fortes. Quais são elas? Roda a vinheta que o Crypto News já começou. Salve, bem-vindos ao Crypto News, onde a gente faz a curadoria do mercado cripto e traz os destaques da semana para você. Depois que a Luna, a moeda nativa da blockchain Terra e uma das mais comentadas do universo cripto, viu seu valor de mercado evaporar e puxar como uma âncora para as profundezas a cotação de milhares de altcoins, a primeira reação dos investidores foi o pânico. A gente falou disso no último programa. Se você perdeu, vale a pena assistir para entender a história completa. Parecia que tudo ia colapsar. Bolsas estavam despencando, criptos em geral derretendo, stablecoins perdendo a confiança. Só que esse crash, ao que tudo indica, produziu não um, mas dois vencedores. A stablecoin USDC e o Bitcoin. Com o UST, a stablecoin da blockchain Terra, perdendo a paridade de 1 para 1 com o dólar, os temores se voltaram para as outras stablecoins. As duas principais são o USDT, da Tether, e a USDC, e elas trilharam caminhos bem diferentes. Para começar, as duas já eram vistas como mais seguras que a UST, a que foi pro buraco, porque a UST é uma stablecoin algorítmica, ela mantém a paridade por meio de código. Já o USDT e a USDC, teoricamente, tem lastro, ou seja, tem o seu valor equivalente de mercado em reserva, em ativos, em investimentos ligados ao dólar. Mas qual é mais segura? Para entender, a gente tem que puxar um pouco o fio da história. A Procuradoria-Geral de Nova York fez uma investigação de 2 anos sobre uma suposta fraude, um empréstimo de 750 milhões de dólares que a Tether, a rede da USDT, tinha feito para sua empresa irmã, a corretora Bitfinex. Com a investigação ficou claro que o lastro da Tether não era tudo o que parecia, e isso pegou mal. A USDT fez um acordo para encerrar o processo, pagou 18 milhões e meio de dólares e começou a publicar relatórios dizendo onde aplicava o seu dinheiro. E com isso, sobreviveu. Mas a pulga atrás da orelha sempre ficou lá. O relatório independente mais recente apontou que menos de 10% do valor de mercado da USDT tinham reservas em cash, em dinheiro. 44% estavam em títulos do Tesouro Americano e mais de 30% em uma série de outros ativos menos líquidos, como títulos corporativos, empréstimos, bonds, fundos e outros investimentos. Então o mercado usa pesadamente a USDT, mas sempre com um pé atrás, particularmente em momentos de tormento. E a outra stablecoin, a USDC? Então, em agosto do ano passado, o grupo que gerencia a USDC fez um anúncio. Disse que o lastro, as reservas, seriam unicamente dinheiro e títulos públicos do governo dos Estados Unidos. Ou seja, dois ativos super, ultra seguros e líquidos. Dá para cravar em pedra com garantia absoluta que eles estão seguindo isso à risca? Não, não dá. Mas a confiança é relativamente grande. Resultado disso tudo, enquanto o USDT teve bilhões em resgates de investidores, a USDC, emitida na rede Stellar, aumentou seu valor de mercado. Olha o gráfico. No dia 10 de maio, o valor de mercado da USDT era de 83 bilhões de dólares. E o que aconteceu desde então? Queda. No último dia 20, valor de mercado de 74 bi, ou seja, perdeu 9 bilhões de dólares. Já o USDC foi no caminho oposto. Olha o gráfico, claramente ascendente. No mesmo dia 10 de maio, o valor de mercado era de 48 bilhões. Subiu, subiu, subiu. E no dia 20 chegou a 52 bilhões. Agora, esse valor está muito perto do recorde histórico de 53,6 bi atingido em março, ou seja, na crise, o USDC saiu mais forte, a reputação mais alta e o valor de mercado também. Foi uma das duas vencedoras do Crypto Crash de maio. E quem mais parece ter saído fortalecido do apocalipse cripto? Ele, o Bitcoin. Mas por que, se ele está valendo metade do que já valeu na sua máxima histórica? Porque no meio da tempestade, com todo mundo derretendo, ele conseguiu, com algum sucesso, segurar bem a cotação na casa dos 30 mil dólares. E olha a conjuntura. No dia 7 de maio, a Luna Foundation tinha esse portfólio nas suas reservas. Várias mais aqui, BNB, USDT, AVAX e tal, mas principalmente 80.394 bitcoins. A gente avança no tempo. No dia 16 de maio, o estoque da Luna Foundation tinha caído para 313 bitcoins. Ou seja,
eles desovaram, despejaram no mercado mais de 80 mil bitcoins. A gente está falando de aproximadamente 2 bilhões e meio de dólares em venda de bitcoins. Volume que poderia jogar no chão a cotação de praticamente qualquer ativo. Mas o Bitcoin se defendeu bem. A força compradora segurou boa parte da queda. Olha esse gráfico do Bitcoin desde o dia 7 de maio. Claro que teve uma queda, aqui a gente está vendo o candlestick de 4 horas, mas durante muitos desses dias a cotação andou praticamente de lado, na faixa que foi entre 28 mil dólares e 31.500 dólares, mais ou menos. Mesmo nos momentos em que a cotação tentou cair, nos momentos em que parecia que o Bitcoin ia desabar, ele voltou pouco tempo depois e fechou ali nesse mesmo patamar. Eu deixei ordens de compra de Bitcoin a 29.500 dólares, 29.000, 28.500, 27.500, 26.500. As de 28.500 dólares para baixo não foram executadas. Ou seja, para muito investidor, mesmo com uma montanha de Bitcoins sendo vendida, a casa dos 29, 30 mil dólares é um ponto de entrada bem atraente, bem interessante. E compraram tanto que seguraram a cotação, incluindo os investidores profissionais, os institucionais. Para eles foi oportunidade. E aí tem essa notícia. Os institucionais colocaram 300 milhões de dólares em fundos de Bitcoin durante o derretimento do Projeto Terra. E por sua vez, os fundos de Bitcoin, que são negociados em bolsa, quando recebem aporte, compram mais Bitcoins. Esse, aliás, foi o maior valor de investimento em fundos de Bitcoin desde outubro do ano passado. Naquela época, eles achavam interessante. O Bitcoin estava sendo negociado a quase 69 mil dólares. Imagina agora. É garantia de alta? Claro que não. Garantia em mercado volátil não existe. E a gente ainda está num cenário de alta na taxa de juros dos Estados Unidos e percepção de risco global. Então pode vir mais turbulência pela frente. Mas o sinal de confiança e de força do Bitcoin ficou mais evidente essa semana. E se Bitcoin e o USDC saíram vencedores dessa crise, quem ficou com o sinal de alerta? Qual será a próxima peça a cair? Para começar, o temor com altcoins aumentou, claro, principalmente com os projetos considerados duvidosos. Entre eles está a criptomoeda Celsius. A cotação saiu de quase 2 dólares no começo de maio e chegou a bater 60 centavos. A Celsius está no centro de um looping complexo de empréstimos que não cheira bem. A suspeita é que o dinheiro que os investidores deixam lá como garantia é, na verdade, usado para outras operações dela própria, incluindo tomar empréstimos. Um imbróglio que, quando dá certo, gera rendimento suficiente para pagar todo mundo, mas que alguns enxergam como, no mínimo, uma máquina de dívida muito alavancada e exposta a vários riscos de contraparte, ou seja, perigo. E teve outra peça que foi apontada pelo Morgan Stanley como tendo risco de ser a próxima a colapsar. Polêmica: os NFTs. Notícia da Fortune: Morgan Stanley alerta sobre NFTs após o fiasco do Projeto Terra. NFTs, ou tokens não fungíveis, são ativos digitais que normalmente representam a posse de itens virtuais. Todo mundo já ouviu falar, por exemplo, sobre as figuras dos macacos que valem milhões, né? O próprio Neymar é dono de vários NFTs. Para o Morgan, está ficando cada vez mais claro que os preços de ativos muito hypados, que ficaram bastante populares, entre eles os NFTs, foram negociados de maneira muito especulativa. Segundo o analista que assina o relatório, muitos compraram NFTs na empolgação e na expectativa de revender por um valor bem mais alto. E isso não está acontecendo, salvo exceções. Um ponto que preocupa. Transações de NFTs despencam em 2022 e preço desaba. Uma outra matéria chega a perguntar: será que é o crash dos NFTs? O volume de movimentações de NFTs caiu de 3,9 bilhões de dólares para pouco mais de 900 milhões entre meados de fevereiro e março, pelo que aponta um relatório da Chain Analysis. E o alerta se estende não só a NFTs, mas também aos terrenos e imóveis virtuais do metaverso, todos igualmente vulneráveis à especulação. E tem mais notícia? Tem sim, mas você que está conhecendo o nosso canal, já aproveita para se inscrever no Invest News, para a gente continuar trazendo conteúdo sempre e sempre de graça. E agora sim, vamos para o Cripto Giro. "44 países se reuniram em El Salvador para discutir o uso e adoção do Bitcoin. Pelo menos 32 bancos centrais e 12 autoridades financeiras participaram desse evento para analisar os benefícios da criptomoeda e como tem sido a experiência de El Salvador, que adotou o Bitcoin como moeda oficial. A B3 anunciou que vai negociar contratos futuros de Bitcoin ainda esse ano. Esse deve ser o primeiro produto oficial da Bolsa Brasileira, envolvendo negociações da maior cripto do mundo. Já pensou fazer exercícios e ainda ganhar dinheiro para isso?
Foi lançado o game Step In, onde os jogadores podem receber até $70 por 10 minutos de caminhada. Mas para isso é necessário comprar um tênis em NFT para ser remunerado. O jogo foi construído na blockchain Solana. Os chefes financeiros do G7 vão discutir a regulamentação de criptoativos em uma reunião na Alemanha. A informação foi dada pelo presidente do Banco Central francês, que reforçou a necessidade de implementação de regras no setor depois da recente queda no mercado cripto. Já declarou suas criptomoedas no imposto de renda? O prazo para a declaração vai até o dia 31 de maio. A declaração é necessária para todos os investidores que tinham R$5.000 ou mais em moedas digitais no último dia de 2021. Renascendo das cinzas, Do Kwon, cofundador da Terra Luna, anunciou um plano para restaurar o ecossistema da blockchain. No entanto, a comunidade Terra se opôs ao plano de criar duas blockchains na tentativa de compensar o colapso de UST. E agora, vamos para os criptopitacos. Um dos maiores críticos do Bitcoin teve que dar o braço a torcer. No meio do derretimento de várias criptos, o economista e estrategista global Peter Schiff disse num tweet: "Eu tenho que admitir, estou surpreso que o Bitcoin conseguiu segurar tão bem." Mas também soltou uma bombinha. Não fiquem arrogantes, holders. O mercado nunca dá aos investidores tanto tempo para comprar no fundo. É mais provável que seja um bull trap, uma armadilha para atrair mais compradores antes de uma próxima grande queda, disse ele. Será que o Vitalik Buterin, criador do Ethereum, está confuso? Ele expôs algumas contradições que ainda vivem em sua cabeça, entre elas o seu desejo de ver o Ethereum se tornar mais parecido com o sistema do Bitcoin, de estabilidade a longo prazo. O bilionário investidor Mike Novogratz, entusiasta do projeto Luna e que chegou a fazer essa tatuagem no braço, quebrou o silêncio. "Minha tatuagem servirá como um lembrete constante de que o investimento de capital de risco exige humildade." E o analista Fernando Urich postou o seguinte: "Quanto mais o tempo passa e mais criptos surgem, mais o Bitcoin dispara na liderança. Aliás, tenho dito e repito, nem tem concorrência, nunca teve." Palavras dele. E para finalizar o Crypto News de hoje, tem bolinho, aniversário de 12 anos. Em 18 de maio de 2010, 2 pizzas entraram para a história ao serem compradas por 10.000 bitcoins. Um programador ofereceu a moeda como forma de pagamento e 4 dias depois, um estabelecimento aceitou a compra. O Bitcoin tinha sido criado apenas um ano antes disso e ainda não existiam corretoras para negociar ele. Na época, as pizzas custaram o equivalente a $25. No valor da cotação atual, essas pizzas, considerando aquele pagamento, valeriam mais de R$1 bilhão. Muito obrigado pelo like, pelo comentário, por se inscrever no canal do Invest News. E até semana que vem no próximo Crypto News. Bons investimentos, pessoal. Valeu. Tchau.